Nosso convidado já está entre nós. Antes da gente dar as boas-vindas aí, vamos conferir um vídeo, né, que tá rolando, na verdade, na internet. O nosso papo nessa manhã vai esmiuçar a história de um projeto musical. Roda pra gente aí, Bruno, por favor. Com áudio. Alô, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria, muita satisfação, muito orgulho que eu tô aqui para avisar vocês de uma coisa sensacional. Aqui abaixo desse simpático advertising, tem todas as instruções para vocês fazerem parte dessa aventura que vai ser ouvir e obter esse projeto do Antologia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock. São 24 canções feitas pelos nossos queridos músicos participantes, Lobão e Eremitas da Montanha, e eu conto com vocês para que a gente faça desse tipo de projeto um evento que seja um exemplo também de empreendedorismo, de novidade, criatividade e uma ação conjunta de todo mundo que está interessado. Nós que estamos fazendo e vocês que podem consumir. É isso aí, meus amigos, e vamos fundo. Aí, Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. Lobão, o que a gente precisa saber sobre esse projeto? Seja bem-vindo. Bom dia, rapaziada. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os participantes da mesa. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu estou muito feliz de estar lançando novamente um outro projeto depois do último disco, que foi o Rigor e Misericórdia, pela Quicante, via crowdfunding. E que ganhou um prêmio, inclusive, por uma coisa que me deixou muito feliz e orgulhoso. E esse disco, ele foi feito, a diferença é que o Rigor e a Misericórdia foi um disco eremítico. E agora eu estou fazendo um disco de banda com os eremitas da montanha. Um disco autoral, né? É um disco autoral. Uhum. E agora esse é um disco com releituras de clássicos dos anos 80, podemos dizer assim? Eu acho que é o seguinte, ele é um complemento, basicamente, do Guia Politicamente Incorreto, que é o livro que foi lançado em julho. E que foi a catapulta, foi o que realmente me motivou a fazer esse disco, que é uma maneira totalmente improvável, que eu comecei a fazer o livro querendo detonar os anos 80, eu tenho vários traumas dos anos 80, e no meio da escrita do livro eu percebi várias coisas muito valorosas, como as letras, as canções. Na verdade, foi o período que mais se produziu canções excelentes dentro do cancioneiro popular brasileiro. Então eu percebi que eu tinha uma dívida. E não somente isso, como acho que é uma das piores mazelas dos anos 80, não só o rock dos anos 80, mas os discos brasileiros em geral são muito mal gravados. Mas como o rock requer uma sonoridade, se você tiver um rock com uma sonoridade ruim, é muito difícil você ter um rock. Então o rock fica muito prejudicado com uma sonoridade ruim. E como eu aprendi a gravar tudo dentro da minha casa, o Rigor e a Misericórdia foi uma grande universidade musical, eu pensei que eu poderia produzir um disco já com uma característica de banda, porque eu tô dentro de uma banda, a gente construiu uma banda que eu adoro ser banda, eu falei, poxa, eu tô com uma super banda, são meus amigos, a gente tá fisicamente parecido, a gente tá eremítico, etc e tal, vamos fazer E foi uma maratona, a gente gravou 25 músicas. É muita música, hein, Lobão? Como é que foi o critério? Porque você chegou em 25 canções aí. Isso, e tem coisas que, por exemplo, me cobram, e com bastante razão, que, por exemplo, os Titãs não estão, porque a gente ia pro estúdio, esse tom tá dando, esse tom não tá dando, e o critério era assim, que a gente tivesse um arranjo que não fosse muito distante do original, exceto o Planeta Água, que eu fiz uma moda de viola, mas todas as outras, elas estão mais ou menos, só que um pouco mais pesadas, basicamente, e com uma gravação boa, bem executadas, etc e tal. Mas a gente não queria fugir muito dos arranjos originais, né, para manter o frescor da música. Mas de uma forma ou de outra, por exemplo, com Titãs, eu não achei os Titãs Rich, tem músicas que eu queria muito ter gravado e não consegui arranjar um arranjo que ficasse sensacional. O que dos Titãs ficou de fora e o que do Rich ficou de fora? O que ficou de fora do Rich, o que ficou de fora dos Titãs, é uma coisa muita coisa. Muita coisa, né? Assim, mas qual que você gravaria dos Titãs, por exemplo? Eu tentei Polícia, Flores, ou Sonífera Ilha, mas acabou não funcionando. A gente tinha um tempo muito curto, a gente se viu dentro de um estúdio que a gente pensou que ia gravar da minha casa, a gente começou gravando na minha casa e terminou no estúdio, a gente continuou no estúdio da Trama. Quando a gente entrou no estúdio da Trama, estava correndo muito tempo, então... Agora,
ao mesmo tempo que alguns artistas e bandas saíram, por exemplo, eu queria gravar Menina Veneno, ou a música que eu fiz em parceria com o Rich, uma música meio punk chamada Bad Boy. Então essas não entraram. E agora, outras tantas entraram de outras bandas, como o Paralamas. Eu gravei 2 do Paralamas, 2 dos Titãs, 2 dos Titãs, 2 do Legião, 2 do Ira, 2, uma do Cazuza, que eu fiz, 2 minhas, que eu fiz questão de botar a minha parte, músicas que não foram hits, mas que eu considero as minhas melhores músicas, como Os Fins de Estilhaço. E Azul e Amarelo, que é a última música que eu fiz com o Cazuza e que termina o disco. Então o critério foi basicamente assim, aquilo que eu pudesse assinar embaixo, assim, essa música parece que sou eu que fiz a música. Então eu tinha que ter esse conforto, quase que autoral, de me apropriar daquela canção de uma maneira definitiva. E aí como é que foi entrar em contato com esses artistas, né, e passar para eles que você ia mexer nessas músicas, né, colocar na sua voz, na sua versão? Por exemplo, eles aceitaram bem isso? Isso, por exemplo, a gente tá ouvindo Lanterna dos Afogados aí dos Paralamas, que você colocou no repertório. Aqui a gente tá ouvindo a original aí. Sei. Eu não entrei em contato direto, exceto, por exemplo, o Roger, que participou efetivamente. Ele fez o Nós Vamos Invadir Sua Praia, porque eu participo da original imitando o Paulista. Recomendo, olha a vitroleia. E ele participou como carioca, ele aí me dá o biscoito. Então o Roger participa, muito engraçado. Foi a paga. Foi uma paga depois de tantos anos. Mas em geral... Assim, ele veio te entregar a farofinha. A farofinha, exatamente. Mas em geral, eu não entrei em contato direto com nenhum deles. Mas eu fiquei muito feliz porque houve, apesar das editoras terem um problema de burocracia, de terem demorado na cessão dos direitos, eu fiquei muito emocionado que das 25 apenas uma, né, que foi Surfista Calhorda, que eu também fui meio calhorda porque eu adulterei a letra, etc e tal, e as pessoas não acharam muito engraçado. Por que não rolou? E você não adulterou só essa, né? Não, eu adulterei somente esta. Só Adulterei, essa? assim, tipo, eu mudei o significado. Eu tirei, assim, tem uma parte, assim, foi para Nova York estudar advocacia, eu botei, se matriculou na URGS para estudar sociologia. Eu sabia que eu ia pegar num nervo exposto, etc. Então, mas como o rock, punk rock são zoeira, né? Você também... eu acho que eu estava também, de uma certa forma, né, atualizando a babaquice, né? Porque hoje em dia não é tão babaca assim você ir para Nova York estudar advocacia. Você arriscou, você não avisou ninguém? Não sabia. Eu tenho elementos na banda que são gaúchos, elementos gaúchos e que já trabalharam com o próprio Gerbasi, que é um cara que eu gosto. E ele falou, olha, você vai ser barrado de qualquer maneira. Eu falei, então vamos te dar uma zoada, porque vai acabar vazando, a gente vai acabar tocando ao vivo, né? Então... Eu fiquei curioso de saber quem é que detém esse não aí. Não é a gravadora, então, é o Gerbasi. É o autor, né? Os autores, porque eu acho que tem autor. Punk geralmente é um coletivo, né? Então são vários autores. É o Vander, ele ali. Eu não sei, acho que é ele e um outro rapaz chamado Hudson. Eu acho que é Hudson, não sei. Mas ele me enalteceu muito, que ele saiu a defender a canção dizendo que imagina que ele não iria ceder jamais uma música para um coxinha brilhar. Eu falei, ele sabe que eu vou brilhar, né? Mesmo não sendo um coxinha. Qual a música que deu mais trabalho qual a música que deu mais trabalho refazer de todas essas 20 e poucas? Olha, talvez o Planeta Água, que eu fiz uma moda de viola, eu tive que cantar 2 vozes, tipo assim, Lobão e Lobinho, né? Uma moda de viola tipo Renato Teixeira, tipo Pena Branca e Chavantinho, então alterou muito a estrutura do arranjo, né? E Leve Desespero, que você me trouxe, né? A gente gravou no fim de semana lá em casa, você me deu aqueles acordes, e eu não tinha ouvido ainda a música, então eu tive que tocar lá toda. Eu toquei baixo, fiz os arranjos todos. Eu acho que o melhor baixo que eu gravei na minha vida é nessa música, porque eu tirei um bom som de baixo mesmo, graças à sua pessoa, que fez um tremendo arranjo de arpejo. Né? Ele deixou a unha crescer pra fazer esses arpejos com essa sonoridade. Olha aí a unha do Lobão. Pera, deixa eu colocar. Foi início, a abertura, você que faz, Tonho? Olha, isso é o endomarketing aqui no Morning Show, olha aí, ó. Vote em mim. Sensacional. Áudio Tonholi. Ô Tonholi, depois toca uma pra mim também. Nossa, nós ouvimos isso. Coisa horrível, né, gente? E Leve Desespero, né? Uma canção do Capital Inicial.
E que não Exato. é uma canção meio que vai pela paralela ali no repertório deles, né? Exatamente. É curioso isso. O disco Não tem, é um hit assim estourado como Fátima, como enfim outras música urbana. Mas é uma música que é muito, por exemplo, eu não conseguiria cantar com tanta desenvoltura. Essa música, você tem que ver a letra, ver se você tem compatibilidade com o que você está cantando, né? E eu tive que escolher nesse sentido. Teve músicas que eu gosto de muitas músicas, mas também as letras não me dizem muito, ou às vezes o tom é muito alto, eu não quis alterar muito o tom. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Esse aqui é uma amostra, posso chamar de demo, Lobão? Isso é um demo ou já é o definitivo? Já tá pronto. Esse tá pronto. Chegou pra gente masterizado aqui, e tudo. chegou num pendrive aqui, a gente descarregou agora. É isso aí. Pra me arrumar no cigarro, eu não consigo mais me concentrar. Eu vou tentar alguma coisa para melhorar. Já estou vendo TV como companhia. Sob leve desespero que me leva daqui. Boa, essa é uma delas. A gente falou de Lanterna dos Afogados. Ô Lobão, você teve aquele entrevero com o Herbert algum tempo atrás. Não é um entrevero. Eu fiquei 30 anos odiando. Eu acho que a pessoa que eu mais odiei na minha vida foi o Herbert. Não foi um entrevero, foi uma coisa seríssima. Como é que foi puxar uma música deles? Foram duas. Como é que foi o papo com eles? Não teve papo nenhum. Não teve papo nenhum e simplesmente eles foram muito corteses em liberar a música para eu poder gravar. Eu não tive nenhuma aproximação com ninguém. E nem vai ter? A partir desse passo? As pessoas têm que entender que eu não sou nenhum esquizofrênico, né? Não, nem é isso. O disco, como se é um complemento do livro, as pessoas que lerem o livro vão entender o porquê de eu ter gravado todos esses discos. É uma leitura que é quase que obrigatória para você entender o porquê que eu estou fazendo aquilo de fato, né? Então, durante o livro, eu esculhambo, como sempre fiz, toda a história, mas de uma maneira bastante educada e elegante, cogitando a possibilidade de eu ter sido paranoico, de eu estar sob efeitos de drogas durante esses 30 anos e ter sido injusto. E por via das dúvidas, de maneira profiláctica, eu peço perdão ao Herbert por ter atazanado ele por tantos anos. E o que eu acho mais interessante, o que eu fiquei mais emocionado durante toda a escrita, foi com todo este problemão que acudia meu coração mesmo. Eu estava exausto de tanto odiar. Eu começando a ouvir, eu fiz a audição, na verdade foi a primeira audição dos anos 80, foi nesse disco, porque eu nunca ouvi um disco isso sequer. É incrível. Eu quando falava pro Cazuza assim, vou fazer uma parceria com você não me mostre, porque já basta eu ter o sofrimento de ouvir o meu disco, agora eu não vou ouvir o seu. Eu nunca tinha ouvido um disco, por exemplo, eu fui ouvir Mal Nenhum, na versão do Cazuza, quando eu estava fazendo o disco, e me emocionei muito, chorei, Cazuzinho. E a mesma coisa aconteceu com os discos de todos, inclusive dos Paralamas. E quando chegou num determinado... eu fui sacaneando. Teve uma que eu falei, parece o Caetano Veloso cantando língua. Continuei na minha saga de zoeira, mas quando chegou em determinadas músicas, como na Lanterna dos Afogados, como no Quase um Segundo, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, mas ele é um grande compositor, ele se mostrou a mim, se revelou e eu me curvei a isso. Eu falei, mas ele tem o talento dele. E quando eu fui tirar, por exemplo, quando eu fui gravar Quase um Segundo, eu falei, poxa, é uma música que eu vou tocar sozinho, porque é uma música de violão. E eu acordei 4 horas da manhã, eu tinha que chegar às 10 no estúdio. Eu falei, vou tirar a harmonia. Eu peguei lá o songbook, fiquei tirando as harmonias, comecei a cantar. E aí comecei a perceber, porque quando você tira a música, é quase um eletroencefalograma da alma do sujeito que compôs, né? Eu falei, mas cara, que legal. Eu falei, tenho certeza que ele não me copiou, porque isso eu nunca tinha. Essa ideia eu não teria jamais. Então eu fiquei muito, muito, muito emocionado com aquilo. E eu achei muito uma aventura de vida sensacional. Depois de tantos anos, eu estar ali naquela situação, defendendo com unhas e dentes, e com paixão, com amor e com desapego emocional, simplesmente porque a música era muito bonita. E
de certa forma, na hora que eu fui gravar, eu nunca fui intérprete também, quando me chamam de cantor eu morro de rir. Eu fiquei muito emocionado e é claro que tudo isso me aproximou emocionalmente de todos aqueles, não só aqueles que eu gravei não, mas de toda a geração que eu, na verdade o livro ele é dedicado com todo amor e carinho a todos esses caras que eu considero hoje em dia heróis de terem enfrentado um cenário cultural tão adverso e terem produzido com tanta precariedade coisas tão bonitas. Nenhum terapeuta poderia imaginar que ouvir de novo esses discos poderia acalmar seu coração como você gostaria. A música é um processo de cura, né? Então, quando você usa a música de uma maneira honesta, ela só tem a te devolver com coisas boas. Ô Lobão, por diversas vezes na sua carreira você foi muito inventivo na hora de divulgar seu trabalho e tal. Me lembro aqui dos seus discos vendidos em bancas de jornal. Esse tipo de postura tem mais a ver com um instinto de sobrevivência ou com uma necessidade de questionar o establishment, o status quo? Não, eu considero que é impossível você ser um artista brasileiro seguindo o mainstream e não ser um puto, entendeu? Você é um prostituto nato, porque você, assim como um político, você pode ser um cara super correto, você vai ser político, você vai estar acabando se sujando, porque o sistema é muito sujo, né? Então isso faz com que eu tenha ojeriza do mainstream, do jeito que eles... Porque eu também eu passei anos no mainstream e sei como é que é sujo aquilo. Então essa sujeira me dá uma certa ojeriza criativa, então tenho que sair correndo atrás. Vocês veem, a própria... O establishment migrou para também leis de incentivo que me tornaram mais puto ainda o artista, porque é um horror você chegar e pegar dinheiro público de um público que não é o seu, porque de repente o cara que está cobrando e pagando imposto jamais iria no seu show e está lá pagando o teu trabalho. Por isso é que eu optei por uma situação privada, onde você elege simplesmente aquele que vai curtir o teu trabalho. Você não vai explorar a pessoa que acha você um imbecil, um péssimo músico, um artista de merda, o que é o direito de todo cidadão, né? Aqui um trecho de Geração Coca-Cola, que está entre as 25 escolhidas pelo Lobão para compor esse trabalho aí. Vamos ouvir um pouco, ó. Comercial, industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, depois de 20 anos... Fala, Carol. A gente invocou os ouvintes aqui a fazerem perguntas, né, pelo Twitter. Estão chegando aos montes, eu vou tentar fazer algumas aqui. O Léo pergunta, o que salva na música brasileira hoje, Lobão? A tentativa de ser melhor do que isso que está aí, sabe? Eu acho que hoje em dia, sinceramente, nada me interessa, sinceramente. Se tivesse me interessando, eu estaria ouvindo alguma coisa atual. O fato de eu estar fazendo essa repescagem de grandes clássicos da música brasileira não é à toa. Tem ouvinte aqui querendo saber de você também, Lobão. Bom dia, galera da PAN, bom dia, pessoal do Morning Show, bom dia, Lobão. Eu queria saber de você, Lobão, o que você acha a respeito dessa fase do rock que perdeu a sua verve contestadora após a década de 80, porque você não vê hoje ninguém contestar, ninguém ter letra contestadora como o Lobão tinha, como outros tinham na década de 80. O que você acha disso? Eu acho que é um equívoco seu. Eu continuei lançando meus melhores discos, inclusive foram lançados no ano passado, né? E tem as maiores... Eu estou cada vez mais inserido dentro de um processo de contestar e de não ser um chapa branca, né? Inclusive, é muito mais difícil hoje você ser chapa branca contra um establishment de esquerda do que você ser um pseudo-rebelde. Então, eu acho que é um erro de leitura. Eu acho que sim, houve uma acomodação e o rock, como o rap, virou chapa branca. Mas eu estou aqui, não é de graça. O que está sendo preciso contestar na música hoje, Lobão? Eu acho que, primeiro de tudo, a necessidade de contestação é um cacuete, né? Vamos e venhamos. Você não precisa ser um contestador. Agora, o que me deixa mais exasperado é você ser um contestador de Araque, né? Isso é pior, né? Ou você ser um contestador de chapa branca. Mas você pode ser um artista abstrato, achar que o Beija-Flor é uma coisa maravilhosa e não ficar tendo obrigações contestatórias transgressoras. Eu acho que isso é um pouco caricato, um pouco uma obrigação
estão em um cacuete pseudo-modernoso, entendeu? Você pode achar que as nuvens são lindas, que o planeta Marte pode ser habitado e você não tem nenhum vínculo com contestação nenhuma. Tem mais uma questão aqui, ó. Do Morning Show, bom dia. Eu gostaria de saber do Lobão se ele mudou de ideia em relação à Anitta, Safadão, e agora, né, nesse ápice da Pablo Vittar, quem sabe rola uma parceria com o Pablo Vittar, voltar aí pras mídias e voltar a fazer sucesso. Alisson Nascimento, Vitória Espírito Santo, valeu. Ó, já emendo aqui o Rod, diretor, perguntando se você curte sertanejo universitário. Olha, eu adoro sertanejo, já fiz shows com Pena Branca e Chavantinho. Por exemplo, Planeta Água é uma homenagem a Pena Branca e Chavantinho, a Renata Teixeira, ao Missáter, a Helena Meirelles. Sabe, eu estudei muito Câmara Cascudo, eu estudei muito mais do que Rapês, foi um dos grandes professores meus, que na verdade é um Câmara Cascudo musical. Então eu acho que o folclore brasileiro é uma das coisas mais ricas que nós temos no mundo para estudar, entendeu? Agora, eu acho que o sertanejo universitário ele é um sub-pop mal cheiroso, de mau gosto, que emula até assim, os trejeitos de rock, é uma degenerescência do gosto, entendeu? Assim como não só o sertanejo universitário, mas o funk, sabe, nós estamos vivendo uma sociedade muito doente. Então a produção artística da sociedade é doente. Então você tem é tudo uma regurgitação do que foi a modernidade, o modernismo do início dos anos do século XX. Então você quer ir para ter la bourgeoisie, você tem instalações ainda querendo espantar as pessoas como se isso ainda fosse moderno. Então não somente o sertanejo universitário, mas como toda a sociedade no todo, não só a brasileira, não. Eu acho que o mundo está vivendo um momento muito dodói. E o Brasil, como é o arraial do cu do mundo, nós somos dodóis e ainda mais molengas, flácidos, pantanosos. Então isso piora toda a produção, se é que é possível dizer, artística no Brasil. A gente já segue no Papo com o Lobão. Quem é que tá aí do nosso cast pra dar a hora certa aí? Tô gostando muito da entrevista com o Lobão, viu, Edgar? Tá gostando? Vai, Gabi. 11 horas, horário de Brasília. Seu amor me pegou, você bateu tão Agora, forte. a parceria inédita. Quem que falou do Pablo Vittar? Foi você, Carol? Foi um WhatsApp perguntando das parcerias lá, se por acaso Da Pablo Vittar, deixa eu me corrigir, peraí, não quer nenhum mal entendido aqui. Exatamente. Artigo feminino. Da Pablo Vittar fazer uma parceria, portanto, com o Lobão, né? Seria Pabla, né? Já que é logo radicaliza para Pabla, né? Rolaria, Lobão? Rolaria? Não, eu sou um homem. Eu sou um homem solo, né? Eu sou uma personalidade absolutamente individualista, eremítica. Meus últimos trabalhos, desde 1995, não tem mais parceria. Meus parceiros ou morreram ou estão vivos em estado muito terminal, né? Foi sua melhor parceria. Lobão, mas eu acho que esse ouvinte aí no WhatsApp queria saber de fato o que você acha de Pablo Vittar. Olha, eu não tive ainda a oportunidade de mergulhar profundamente na discografia de Pablo Vittar. Eu acho uma figura, né, assim, tanto caricata, assim, mas pode ser que seja, quem sabe, né, uma grande revelação. Eu não acho interessante a sonoridade, os esgares mímicos também não me deixam muito. E a apelação da sexualidade também, eu acho que hoje em dia é muito careta isso, né? Pô, se a gente tivesse no início dos anos 70, né? Você tinha New York Dolls, você tinha Lou Reed, você tinha um monte de gente, Lou Reed casando com Traveco, isso era bacana, né? E a música era excelente, né? Você pega o Velvet Underground, Roxy Music, você pega David Bowie, New York Dolls. Você falou desses caras, Slade. Os três juntos, por exemplo, os dois, né? O David Bowie produzindo o Idiot do Iggy Pop, né? Que soa como um Lou Reed, pois né? Eles são muito influenciados uns pelos outros. Então você vai estar hoje em 2017 achando que isso vai espantar. É a mesma coisa que você fincar o pé histericamente dizendo que Papai Noel existe. Pô, eu acho que você hoje em dia, ser defensor de sovaco cabeludo de mulher e achar que a sexualidade é uma coisa pioneira a ser emancipada é de um arcaísmo, é de um... Por falar coisa nisso... Mas vamos falar de sovaco cabeludo. Vamos falar de sovaco cabeludo. Sovaco cabeludo. Eu quando era infante, poxa, quando via a garota de sovaco cabeludo, eu faltava vomitar, sabe? Pô, isso tinha um restaurante natural no Rio de Janeiro,
que eu detestava restaurante natural, mas a gente ia lá pra bordejar, né? Pô, todas as garçonetes eram lindas e tinha um sovaco cabeludo. Eu falo assim, pô, isso é um anticlima, sabe? Horrível, eu acho uma porcaria. Um anticlima democrático, pelo menos, Lobão. Democrático? Por quê? O sovaco cabeludo proporciona fezes de bactérias e ácaros. Eu depilo o meu sovaco. Eu só deixo nas zonas cabeludas do meu corpo aquelas que não possam ser afetadas por ácaros e bactérias, entendeu? Que eu possa realmente eu ia pedir pro Lobão exibir o sovaco depilado. Não vou fazer isso, mas vocês podem ter certeza que sim. Por falar em tudo isso, o que você acha do movimento 342 Arts do Caetano Veloso nas últimas manifestações, sobretudo essa que aconteceu em São Bernardo do Campo e por aí vai? Eu vou te dizer uma coisa, Tom, olha, eu me cansei um pouco de seguir esses caras, porque eles são tão a mesma coisa, eles parecem assim, dentro do budismo tibetano tem uma classe chamada de espíritos famintos, né? E esses caras que vivem atrás de patrocínio, que ficam fazendo conchavo com o partido político, o PCdoB, porque vocês sabem que o Ministério da Cultura é um feudo e o nosso querido Sérgio Salentão deve estar cortando dobrado lá um feudo do PCdoB, porque eles dividem, né, os partidos em feudos, por isso que você tem o Randolfo Rodrigues, a Jandira Fegali com a participação proeminente ali naquele lugar. E aí você tem essa turma do Procure Saber, 342, whatevers, sempre com a fissura de conseguir prefeitura, benesses de dinheiro público, sempre com a Rede Globo atrás, porque eles também, afinal de contas, é o fundo musical da Globo que toca em todas as novelas, são esses caras, né? O coronelato do Dendê. Então, eu tô de saco cheio desses caras, eu não tenho nenhum interesse artístico neles, eu acho eles muito abaixo do meu nível de exigência artística, o suficiente para ter um enfado artístico deles. Quanto ao caráter, que não é muito melhor do que a participação artística deles, também é uma coisa que me desinteressa muito. Então, quero que eles se explodam, sabe? Lobo, mas a gente tá falando de interesse, né? Quando você é sugado por um movimento que representa o outro lado de tudo isso, a antítese de tudo isso também, você não tá de alguma forma fazendo a mesma coisa, só que do outro lado? Mas quem é que está do outro lado? Não, quando você sobe em palanque, quando você adota peraí, uma coisa é você subir em palanque, outra coisa é você subir em palanque em troca de você conseguir benesses do seu Ministério da Cultura. Eu nunca consegui palanque, eu sou um cidadão e tenho todo o direito de subir no palanque que eu quiser. Inclusive já subi em vários palanques do PT, mas eu nunca cobrei nada, eu sempre fiz tudo de graça. Agora, eu fui o primeiro a criticar quando eu percebi que aquilo era um balcão de trocas. Por isso que eu me afastei, comecei a criticar, que eu percebi que a classe artística vive o tempo todo sugando disso. Então eu não estou do outro lado, eu não sou isto, eu não sou antítese deles, eu sou o não eles, entendeu? Então a antítese seria o contrário, que estivesse atuando em outros campos, fazendo do mesmo expediente. Ô Lobão, você falou que tá meio cansado dessa classe, tá meio cansado da política também? Porque parece até que nesses últimos tempos você deu até uma distanciada, parou de dar opinião. Porque parece que nós somos imunes a tentativa e erro. A sociedade brasileira parece que não aprende. Ou você continua na mesma esparrela dessa classe que já está decadente, da esquerda, dos artistas da esquerda, que estão virando caricaturas públicas. Agora, em contrapartida, também está surgindo uma camada muito histérica, moralista e muito canastrona do que sempre foi aquela caricatura da direita, hidrófoba, então é pena de morte, aquelas coisas, intervenção militar, sabe, essa indignação, isso não é arte, isso é fornecer toda a munição, aquela coisa do Caetano pedófilo. Eu acho assim, seja lá o que for, ele tem erros muito mais graves atuais, crimes realmente que ele deve cobrar, do que coisas que ele já está com o filho, está tocando com a mesma mulher. Da mesma mulher. Então eu acho que não é, pode até, você vai questionar se ele cometeu algum mal. Para mim não me interessa isso, sabe? Isso só dá uma margem de vitimizá-lo, por menos razão que ele venha a ter. Eu não quero entrar neste mérito se ele está certo ou errado de comer uma menina de 12, 13 anos. Eu não quero saber sobre isso, eu não tenho interesse. Eu acho muito mais grave a menina ser uma mocréia horrorosa do que propriamente ter 12, 13 anos. Eu acho que o crime é muito maior estético do que moral. Prejudicou sua carreira, Lobão?
O fato de você se expor sobre política publicamente? Olha, eu sempre disse que eu sou insimonalizável. Eu sou uma pessoa que seria incapaz de utilizar qualquer tipo de situação para me vitimizar. Eu sou o prejuízo, eu que causo os prejuízos. Eu não sou imune a danos, entendeu? Eu causo os danos. Vamos ouvir mais um ouvinte aqui. Tem mais uma pergunta para você, Lobão, enviada aqui pelos ouvintes do Morning Show. Aí vai a minha pergunta para o Lobão. Lobão, qual é a música que você mais gosta de cantar aí no seu repertório? E qual a música que você mais detesta em todos esses anos de profissão de cantor? Diga aí pra mim. Okay, Gabriela Barbosa de São Paulo. Oi, Gabriela. Olha, eu adoro as músicas que eu costumo tocar e que compus eventualmente, elas me custaram emocionalmente muito, porque algum momento da minha vida eu chorei muito por ter feito elas e me emocionei muito por ter feito elas. Por conseguinte, eu amo todas aquelas que eu canto. Eu só tenho uma música que eu fiz até hoje que eu tenho realmente muito bode e muito arrependimento de ter feito, que é Revanche, que eu acho que é uma bela música, ela é feita, tem uma boa letra, mas eu acho ela tem um espírito de vitimização que não se coadunam com a minha índole, entendeu? Essa coisa de quem é que vai pagar, sabe? Eu odeio esse tipo de postura de vitimização, então eu tenho um bode incrível de Revanche. Para pegar uma carona na pergunta da nossa ouvinte, qual música dessas que você selecionou para o repertório que você gostaria de ter escrito? Todas me revelaram assim, cara, que legal. Eu gravei dos Engenheiros do Havaí, eu fiz uma Somos Quem Podemos Ser, a gente fez com um invólucro meio Clube de Esquina, meio Wagnetismo, meio Toninho Horta, foi muito saboroso. Olha, a gente ficou querendo ouvir, tem só 2 faixas pra gente ouvir, a gente já ouviu Leve Desespero. Mas foi muito tá no forno ainda? As do Herbert também eu fiquei muito emocionado. O Tempo Não Para, do Cazuza, eu só faltei me debulhar, sabe? Eu chorei muito para fazer as músicas. E é engraçado que eu não sou intérprete, eu não sou cantor, mas a característica de gravar essas 25 músicas, eu gravei tudo num take. Lendo, e eu passava uma vez, às vezes eu não sabia nem da melodia assim direito, e a segunda eu gravava e já tinha valido. Então ela foi toda feita muito no supetão, assim, muito no impacto primeiro, né, da coisa. Então tá muito verdadeiro, e eu só posso agradecer a todas as bandas, os artistas. Foi uma maravilha ter gravado Vítima do Amor da Blitz, por exemplo, que é uma música que eu peguei o arranjo pré-As Garotas, quer dizer, na época que a Blitz ainda era meio Frank Zappa, e da Gangue 90, Nosso Louco Amor. O disco começa em ordem cronológica, então começa com O Rameu, e ela tem a vestimenta do rock and roll do Led Zeppelin. Então eu tô muito feliz de poder ter tido essa aventura redentora de poder gravar esse disco. Vamos lá pro nosso serviço. Então esse é um álbum que está sendo feito de forma colaborativa, é isso? Isso, via crowdfunding, via Kikante. Vocês acessem a Kikante, lá tá kikante.com.br/Lobão, e aí tá todo mundo lá contribuindo. Está um furor uterino, inclusive a campanha está indo assim, como a do ano passado foi maravilhosa, essa já está suplantando de muito a campanha do Rigor e Misericórdia. É isso aí. Posso fazer uma última rapidinho? Vamos lá, para fechar. Queria saber assim, não tem possibilidade de ver o Lobão de novo na TV como apresentador ou como jurado, né? Eu gostava muito quando você apresentava lá o MTV Debate, por exemplo. E tinha o programa com o Taz, com a Mariana também. Eu achei legal, mas eu não tenho paciência. Imagina, eu sou músico, então eu sou um espírito indomável, eu sou como se fosse um cavalo que nasceu no mato, chucro, não tenho rédea, entendeu? Então, fazer televisão, essas coisas, e ser jurado, então, aí nem pensa, porque aí realmente pega mal pra caralho. Depõe contra o rock and roll de qualquer pessoa ser jurado de The Voice, essas coisas, não, pelo amor de Deus. Tá aí, Lobão falando com a gente nessa manhã de terça-feira aqui no Morning Show sobre a antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock, que você pode contribuir, como o Lobão falou, pelo Kikante. Pela Kikante. É só acessar kikante.com.br/Lobão, e tá lá a campanha. Tem vários planos, tem um vinil edição de luxo, vinil duplo edição de luxo, tem CD duplo edição de luxo, pendrive, todas as plataformas digitais, camisetas, bonezinho, souvenir, palheta e o esquembal. Boa, valeu, Lobão, obrigado, sorte aí. Eu agradeço a todos, valeu pelo carinho, beijoca para todos. Quem é que tá aí para